Na tela estão as logomarcas da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Em seguida, a Secretaria Municipal de Cultura e a Prefeitura de Divinópolis apresentam Che Guevara, a arte como resistência. Geralda nasceu com uma deficiência auditiva moderada, uma condição que, à primeira vista, parecia imperceptível dentro do seu contexto familiar. Crescendo em uma comunidade agitada, cercada por uma família que se comunicava em alto e bom som e com gestos expressivos, Geralda desenvolveu a habilidade da leitura labial de forma eficaz, o que ajudou a captar situações e interações diárias. No entanto, apesar dessa capacidade adquirida, sua dificuldade em ouvir se tornava um obstáculo significativo, especialmente no ambiente escolar, onde a comunicação exigia um grau maior de atenção e compreensão. As aulas, frequentemente repletas de ruídos e distrações, apresentavam desafios que intensificavam sua luta interna. A criança que tentava se integrar e participar das atividades escolares enfrentava frustrações ao não conseguir acompanhar as explicações dos professores ou ao não perceber sutilezas nas conversas com colegas. Foi somente com o passar dos anos que Geralda recebeu um diagnóstico médico que confirmou sua perda auditiva, trazendo à tona a complexa realidade que ela vivia. Atualmente, Geralda possui laudo médico que caracteriza sua deficiência auditiva como profunda bilateral, de caráter definitivo e irreversível, fazendo uso contínuo e diário das próteses auditivas em ambas as orelhas. Uma das pinturas de Geralda mostra um homem em um playground que observa do lado de fora da janela uma senhora negra de cabelos grisalhos brincando com duas crianças. Conta. O detalhe de uma segunda pintura mostra diversos potes de tintas e duas crianças brincando com a mesma senhora negra, todas cobertas com tinta tanto em suas mãos quanto em suas roupas. Uma outra pintura mostra uma rua de calçamento com diversas casas coloridas de ambos os lados. A rua termina em uma igreja e entre as casas há diversas árvores com folhagens de cores diferentes, como vermelho, branco, laranja, verde e roxo. Na parte superior da pintura, há o encontro entre o céu e o horizonte montanhoso. Há também uma estrada de terra e um pequeno lago. Assim que havia numa cidade do interior do Brasil uma vovó chamada Lalá e que ela era surda. A pintura mostra uma pequena casa de telhado colonial com a fachada branca e portas e janelas azuis. A parte inferior da pintura está descascada, revelando os tijolos, e no interior, em frente à porta, há uma mulher negra de cabelos grisalhos usando uma blusa amarela. Em uma das janelas há um gato branco. Vovó Lalá dizia toda a gente era como uma porta. Somente puxando levemente o seu vestido e fazendo toque-toque, era que vovó Lalá respondia quando a chamavam. A pintura mostra uma mulher negra com uma faixa verde no cabelo, com uma blusa laranja e uma saia verde com diversas flores pintadas em frente a um fundo azul com flores brancas em volta. Uma outra pintura mostra uma mulher negra de cabelos escuros na altura dos ombros, usando um batom vermelho, um colar de flores e uma roupa azul com estampa de flores, em frente a um fundo vermelho com estampas floridas que lembram um tecido de chita. É fundamental seguir duas etapas para conversar com a vovó. Uma nova pintura mostra uma mulher negra vestindo uma blusa azul com estampa de bolinhas brancas e vermelhas. Ela tem o cabelo preto e volumoso com olhos castanhos e a boca vermelha.
Ela segura um gato no colo com pelagem preta e branca e está em frente a um fundo amarelo com flores azuis e bolinhas brancas com o centro preto. Com a cara a cara, assim bem de frente para a senhora, e abri muito bem a boca. A pintura mostra duas mulheres sentadas em cadeiras numa cozinha. Uma delas é uma mulher branca de cabelos grisalhos com um vestido laranja. A outra é uma mulher negra de cabelos escuros e volumosos, usando um batom vermelho, calça azul e uma blusa bege. Ao fundo, há fogão, pia, geladeira e armário. Ao lado da mulher negra, há uma mesa com uma toalha amarela sobre. Entre as duas, há um gato e ao lado da mulher branca, há um cachorro. Os moradores não tinham nenhum problema em relação a isso. Aprendiam fácil e até as crianças adoravam estar na companhia da vovó. Por outro lado, outros não tinham a paciência e a compreensão necessárias para com ela. A pintura mostra um aglomerado de casas que remete a uma favela. Em uma das janelas há um cartaz escrito "Quero viver", em outra há uma criança. Na parte inferior da pintura, há diversas pessoas de diferentes etnias, algumas caminhando em frente às casas, outras saindo pelas portas e algumas debruçadas sobre as janelas. É por isso e por outras razões que vovó Lalá gostava de pintar. Ela dizia que com a arte era mais fácil de entender o mundo, principalmente o seu mundo, aquele que ela levava no coração. A pintura mostra uma mulher branca de cabelos longos e escuros no interior de uma casa. Observando a paisagem pela janela, ela pinta um quadro de uma borboleta colorida sobre um fundo azul. Na parte inferior da pintura, sentado no chão, perto da mulher, há uma criança brincando. Vovó Lalá, a arte é um baú de memórias, lutas e afetos que guardam e eternizam as histórias de nossas vidas. A pintura mostra uma mulher negra usando um vestido preto com estampa de flores coloridas, de cabelos escuros com nuances grisalhas e usando um aparelho auditivo. Ela está debruçada sobre um baú com diários, álbuns de fotografia e uma caixa de cartas. Junto dela, há duas crianças brancas de cabelos loiros. A criação da personagem da vovó Lalá é um reflexo desses desafios reais que Geralda enfrentou em sua infância e juventude e ainda enfrenta. Através dessa personagem, a artista expressa as dificuldades de comunicação com familiares e amigos que não conseguiam compreender plenamente a sua condição. Vovó Lalá é como um símbolo de resistência e superação, ao mesmo tempo que visa fortalecer o elo entre as gerações, revelando a importância da empatia, da conscientização sobre a deficiência auditiva e da necessidade de inclusão no convívio social. Por meio das narrativas que ela cria com a personagem, Geralda busca não apenas compartilhar sua história pessoal, mas também sensibilizar o público em relação às experiências enfrentadas por indivíduos com perda auditiva, seja ela de qualquer tipo ou grau. A pintura mostra crianças de diversas raças brincando em um campinho de futebol cercado por grama e em uma rua sem calçamento em frente a um conjunto habitacional. G está sentada em uma cadeira em frente a diversos quadros. Eu nasci em um conjunto de habitacional. Belo Che Guevara é uma mulher negra de cabelos escuros e curtos. Ela usa um colar de pedras coloridas e um vestido azul escuro longo. Mas também eu brincava muito na rua. A gente brincava muito de cobra cega, a gente brincava de maré. E uma das coisas que marca mais a minha infância, perto desse conjunto de habitacional, tinha uma favela. A pintura
mostra diversas pessoas negras andando entre casas sem reboco e subindo por uma escada íngreme na representação de uma favela. Nessa favela, eles despejavam todo o lixo de Belo Horizonte. A pintura mostra em primeiro plano a favela construída no morro próximo a barrancos e vegetação. Por um pequeno caminho estreito entre as casas, pessoas sobem com o que parece ser latas de água na cabeça. Sobre uma das casas, há uma criança que solta papagaio, e ao fundo, há diversos prédios da capital que vão diminuindo em direção ao horizonte onde estão as montanhas. Eu lembro que subia na caminhão e mais caminhões de lixo pela hoje é a Raiz da Gabaglia, mas ali onde era o exército de Belo Horizonte, subia aqueles caminhões de lixo todo dia, durante todo o dia, e o ônibus também né, passava ali. Então, a gente sentia aquele fedor que despejava, aí aqueles caminhões constantemente subindo e despejava lá no Morro das Pedras, que era perto da onde eu morava. E lá muita gente vivia com esse lixo. A pintura mostra pessoas negras tentando se proteger de uma forte chuva entre os barracos sem acabamento da favela. Quando chovia, era um cheiro muito forte. E eu cresci vendo muitos urubus no céu. E eu achava aquilo uma coisa muito estranha. E eu pensava, por que todo lixo de uma cidade tem que despejar aqui? A pintura mostra em primeiro plano uma mulher negra abraçando uma criança negra. Ao fundo, há pessoas brancas, pretas e pardas, assim como cães e urubus, em um aterro sanitário. Meus pais falavam que antes eles moravam em uma barragem lá perto, que hoje é o São Bento, o bairro Nobre, e que lá tinha enchente, né? Tinha um córrego e que enchia e as pessoas, a água entrava para dentro de casa e as pessoas sofriam muito com isso. Aí, na época, eles construíram esse conjunto habitacional que fica lá em cima, lá. Só que Na tela, são revelados mais detalhes da pintura que mostrava crianças brincando em frente ao conjunto habitacional. e aí, a falta d'água, a água não subia. Então, eu cresci entre os extremos da falta d'água e da enchente. A pintura mostra uma família em um barraco da favela enfrentando as dificuldades de uma tempestade, enquanto pessoas do lado de fora se molham. O calendário na parede com a data de 2022 e as diversas máscaras respiratórias espalhadas pela pintura fazem referência ao período da pandemia da Covid-19. A minha mãe, ela teve muitos filhos, sempre tinha um filho pequeno. Eu ajudei a criar os meus irmãos. Meu pai era feirante, trabalhava na feira, ele vendia banana. Eu pegava o balaio de banana e ia vender nas portas do povo, né? Mas depois que eu fiquei mocinha, eu já fiquei com vergonha, porque eles já começavam a cantar, olha a bananeira. Aí eu não quis mais ir lá para vender, não quis mais fazer isso. A pintura mostra uma vizinhança onde as pessoas estão fugindo de um enxame de abelhas próximo ao comércio local. A gente era pobre lá, o pessoal do conjunto habitacional. A gente lutava pelas necessidades básicas. Era ter água dentro de casa, era transporte, era creche, era asfalto, era rua.
Isso fazia com que a gente se organizasse nas associações de bairro. Diversas fotos mostram G reunida com vizinhos nas reuniões de bairro. E nas reuniões de núcleos, a gente fazia teatro, né, popular. A gente fazia Fotos teatro mostram G fazendo uma máscara com o formato de seu rosto. G conta a história sentada em frente a diversos de seus quadros. Na falta de água, na falta de transporte, na falta de trabalho. E esse teatro, ele tinha um impacto muito grande na comunidade, porque o povo ia assistir e refletia muito com as peças que a gente fazia. Eu cheguei a escrever algumas pecinhas de teatro, eu gostava muito. Aí eu fiz o teatro em 85 com o Pedro Paulo Cava. Aí ele tinha uma escola de teatro lá na Afonso Pena. E com ele eu aprendi algumas técnicas de teatro. E isso foi muito bom porque me ajudou o resto da vida. Tudo quanto era, onde eu ia, eu levava o teatro. Depois que eu vim saber o que é o teatro invisível pelo Augusto Boal, mas eu acho que a gente já fazia isso sem saber, que era as peças vivas que a gente fazia, da história da comunidade. Junto com o teatro, eu também gosto pela literatura. Aí eu escrevia peça, escrevia contos, escrevia historinha. E o teatro, então, e a literatura também fizeram parte da minha vida. Eu fui rodeada pela arte, né? O teatro foi o primeiro que entrou na minha vida. Uma pintura mostra diversas silhuetas pretas de pessoas segurando cartazes de protesto. Uma outra arte tem escrita nela que a arte nos mantenha resistentes na luta contra as desigualdades sociais. Eu conheci uma alemã na creche que eu era voluntária, lá no Morro das Pedras. Essa alemã, a gente ficou amiga. Foi um intercâmbio, ela ficou aqui no Brasil por 6 meses. Uma foto mostra G com sua amiga Bettina Volter, uma mulher branca de cabelos escuros e longos. E possibilitou a minha ida para a Alemanha. Eu fiquei morando na casa dos pais dela, eles cuidavam bem de mim. Me levava para cortar cabelo, eu tinha um cabelo desse tamanho. Me levava para cortar no cabelo, me levava para aprender o meu idioma. Providenciaram no aparelho, me levaram no médico, porque eles perceberam que eu não ouvia. E isso eu fazia com que eu não aprendia a língua. E cuidavam bem de mim. E eu fiz estágio num pré-escolar de lá da Alemanha por 1 ano. Foi muito bom, eu estava na minha área, né? Uma foto preta e branca mostra G com diversas crianças na Alemanha criando brinquedos com materiais recicláveis. Crianças de todas as nacionalidades, crianças exiladas, estudando junto com o filho do prefeito. Isso para mim foi uma coisa incrível. Aproximei muito desses alunos de outras nacionalidades e trabalhamos muitas coisas. A foto revela diversos brinquedos feitos com sucata. As brincadeiras que a gente fazia aqui no Brasil, muitas brincadeiras eu passei. Fotos mostram G usando diferentes fantasias. E as crianças de lá mandavam também desenhos para as crianças da creche. Um desenho feito por uma criança brasileira enviado para a Alemanha
mostra uma mulher usando uma coroa sob o sol e um outro desenho mostra um homem em um barco à vela sob o sol. Eles falavam, o sol, sempre tinha um sol, sai no desenho das crianças brasileiras, as montanhas, e os desenhos de lá era o telhado, aquele telhado grande, com a neve. O dia que eu conheci a neve, isso é importante. A senhora da casa onde eu morava subiu no meu quarto um prato de neve e com uma lupa e me deu para mim olhar a neve, um floco de neve, que é uma estrelinha, a coisa mais... E aí, quando eu saí, tudo branquinho, e ela falava que o som, a neve abafa o som, mas para mim era igual, estava sempre abafado mesmo. Diversas fotos mostram G agasalhada, brincando com as crianças na neve, deslizando de trenó e passeando por lugares cobertos de neve. Eu conheci lá o meu marido, o Tássio. Ele trabalhava na Mercedes, na produção. E eu conheci ele por intermédio de uma espanhola que tinha uma filha no pré-escolar. Nós fomos aprender alemão e o Tássio também estava lá. E eu gostei dele pelo sobrenome dele, Guevara. E isso foi o primeiro que eu foquei. Nós estamos Uma foto antiga mostra G e seu marido Tássio, um homem branco, calvo e sem barba. Fui na Espanha para conhecer a família dele. Aí eu voltei para o Brasil. Ele veio aqui no Brasil conhecer A foto mostra Tássio com a família de G. a minha família, as creches onde eu trabalhava como voluntária aqui no Brasil. Só que não deu tempo de casar, porque naquela época tinha que rodar os papéis. A pintura mostra Tássio e G de costas andando por um caminho florido. Ele teve que voltar para a Alemanha. O Tássio assinou uma procuração para o meu irmão representar ele no cartório. Fotos mostram G e seu irmão assinando os papéis do casamento, fotos da festa dela no Brasil e fotos da festa de Tássio com seus amigos. Eu fiz a minha festa aqui, ele fez a festa dele lá com os amigos dele. Foi muito legal porque quando eu casei eu tive que telefonar para ele esperando lá na Alemanha eu ligar para falar que ele já era um homem casado. E todo mundo esperando lá no Centro Espanhol, as meninas do pré-escolar, os amigos dele. Aí eu liguei, você é um homem casado. Ele abriu um champanhe. E aí foi muito legal essa energia. G está em um pátio com uma pequena piscina no chão e diversas plantas e flores em um jardim lateral. Ela dança alegremente pelo pátio e Tássio acompanha ela dançando junto. Os dois estão próximos e se abraçam e se beijam. Princípio e fim, e o meio é liberdade. Faço dela o que há em mim. A minha gestação foi muito tranquila, porque eu queria muito ter um filho. A foto mostra G grávida recebendo uma flor de seu marido Tássio. Eu curti muito essa gravidez.
Eu passeava, eu nadava, eu me alimentei bem, eu cuidei de mim. Eu fiquei muito bonita porque eu queria muito meu filho, foi muito amor. Vendo meu filho no berço, eu comecei a escrever o diário. No princípio eram cartas para ele, porque eu queria contar para o meu filho a minha história, como que eu fui para a Alemanha, como que eu estava entendendo, enquanto pessoa lá na Alemanha, esse choque de cultura. A foto mostra G em sua segunda gravidez em um hospital na Alemanha, acompanhada do seu filho mais velho, ainda criança. Estação da Iracema. Eu estava já com a gravidez avançada. Meu marido trabalhava na fábrica e eu fiquei com medo de me passar mal, dores de parto, com o Eduardo. Como que eu ia fazer? Então, meu marido ficou de licença e eu fui para o hospital. Então, eu fiquei esperando a Iracema nascer no hospital. E lá, o parto... A foto mostra o filho de G segurando a irmã recém-nascida e outra foto mostra G segurando a filha com o filho ao lado. No caso mesmo. E fui dando ao diário, as cartas, uma forma de um romance. Eu coloquei o nome através da janela, diário de uma estrangeira. G conta a história sentada em frente a armários pintados por ela. Eu sempre pensei que um dia eu iria voltar para o Brasil. Mas isso teve que ser antes dos meus filhos ficar grandes, porque eu sabia de histórias de brasileiras que não podia voltar porque os filhos já não queriam voltar porque começava a estudar e aí já ficava, quanto maior eles ficassem, mais difícil ia ser eu voltar. Então eu voltei com a Iracema, tinha 3 anos. E o Eduardo ia fazer 7 anos, para ele já começar a escola aqui. Uma foto mostra os 4 familiares reunidos. Depois de ter ficado 10 anos lá na Alemanha, numa cidade pequena, organizada, tudo pertinho, e não precisava pegar carro para nada, podia andar a pé para todos os lugares. Aí quando eu voltei para Belo Horizonte, eu já achei muito estranho a cidade grande, para criar 2 filhos sozinha, contasse lá. Foi onde eu vim para Divinópolis. Porque meus tios, primos, também meus pais, tudo da Serra Negra, de São Sebastião do Oeste. Então essa região também tem muito a ver com a história da minha família. Eu vim morar aqui e aí era uma dona de casa, só cuidava da casa, dos meus filhos. Mas alguma coisa me incomodava, porque eu queria estudar, eu queria ter um emprego, eu queria ser uma mulher autônoma que não dependesse do meu marido. Era um sonho que eu tinha, ter meu próprio trabalho, meu próprio dinheiro. Foi que eu comecei a estudar para fazer vestibular e consegui passar. Foi em 2008 que eu passei no vestibular e voltei a estudar. E comecei a estudar serviço social na FUNED. Hoje é o ENG. Eu me lembro que a minha turma me ajudava. Era difícil para os professores, esqueciam que eu tinha que olhar a boca e ficava andando na sala, ia lá atrás, os meus colegas pediam para ir para frente. Eu tinha até uma linha imaginária que, na hora que
passar daquela linha, todo mundo... Ah! Agora, porque serviço social, parece que eu já fazia esse tipo de trabalho antes, nas comunidades. Eu até falei um dia na sala de aula que ia ser muito difícil eu conseguir um emprego, porque, além de surda, eu estava velha. Então, aos 51 anos, eu me formei de serviço social. Fiquei muito Diversas feliz. fotos mostram a formatura de Geralda. Agora é o primeiro passo. O mais difícil agora é arrumar emprego. Comecei a estudar para fazer concurso público. Fiz muitos concursos públicos. Estudei direto. Fim de semana eu dormia com uma apostila, foi direto, eu não saía de casa, eu foquei, eu vou passar no concurso público, que eu iria ter o meu trabalho, que meu trabalho estava me esperando, eu ia buscar ele. Em 2013, eu com 53 anos, fui chamada para trabalhar na prefeitura de Itaúna, que é a maior vitória que eu tenho na minha vida. Ai, felicidade, né? Geralda conta a história sentada em frente aos armários pintados por ela. Comecei a trabalhar no CRAS, comecei a aprender como que eu iria levar este trabalho enquanto deficiente auditiva, como que eu ia construir esse trabalho com o usuário, até porque o assistente social tem a escuta como a ferramenta base para o trato com o usuário. Então, foi um desafio. Eu tive que aprender a ouvir de outras maneiras. Consegui. O detalhe de uma pintura de G mostra uma mulher negra com um crachá do CRAS sentada em uma cozinha acompanhada de uma senhora idosa de cabelos grisalhos. Junto com uma amiga, junto com a equipe de técnico, eu comecei a desenvolver um trabalho muito bom, muito criativo, com o teatro, com a arte e roda de conversa. A pintura mostra diversas mulheres em uma sala, sentadas em cadeiras com linhas brancas que as interligam. Ao lado, há duas crianças brincando no chão. Na parede está escrito CRAS, porta de entrada do SUAS. Comecei a trabalhar com grupos e eu estava num auge muito bom da minha vida. Estava muito empolgada porque eu estava conseguindo levar esse trabalho, exercer essa profissão. Diversas fotos mostram G realizando atividades artísticas, como pintura de máscaras e interpretação. Que requer estudo, conhecimento, as leis estão sempre mudando, a gente está sempre inovando, outros problemas surgem, outras demandas entram. Então, é uma profissão de movimento e eu estava movimentando. Oi, vou pegar uma cesta básica, depois você vem aqui me pegar? G está fazendo uma encenação em uma unidade pública. Cadê aquela menina que ficava aqui? Ela me dava cesta básica. A outra técnica? É. Não, hoje ela não veio trabalhar. Ah, que pena. Tô vendo, eu tô vendo aqui, a senhora foi atendida por ela, né? Ela me pegou na cesta básica. Ah, tá. Mas a senhora já pegou. Uai, já, eu vim pegar de novo. Ué, mas eu tô vendo aqui, tem 4 meses que a senhora tá pegando direto. Uai, ele não é todo mês, não? Dezembro você pegou, janeiro, fevereiro e março. Não, agora é abril, A quinta, sexta. Só um minutinho que eu vou verificar aqui se vai ser possível. Ah, obrigada, Melchior. Pode aguardar. Meu Deus, vai vir me pegar de volta com a cesta básica. Ah, carona? Tá bom. Até que a pandemia veio.
Então mudou o cenário. Para mim, foi uma coisa muito difícil, porque a máscara, tão simples, o uso de máscara, para mim, eu não conseguia entender o usuário, eu não conseguia fazer a leitura labial, eu não conseguia entender as demandas. Eu precisava de ajuda, eu precisava de pessoas que me falavam o que estava acontecendo com aquele usuário. Me causou uma angústia muito grande, porque eu dependia de outras pessoas para traduzir a demanda que o usuário trazia. Eu não conseguia entender, eu não conseguia lidar com isso. E foi onde eu comecei a pintar. A pintura mostra uma mulher sentada em frente a uma casa sem reboco, rodeada de diversas crianças. Próximo a eles, há muitas latas de alumínio e na parte inferior da pintura há um jornal que fala sobre as mortes causadas pela Covid-19. A arte foi um canal, foi onde eu consegui traduzir esse sofrimento meu e do Uma outra pintura mostra as pessoas usando máscaras, se abraçando em frente a coroas de flores, rodeadas por cruzes com o nome de diversas pessoas. usuários nesse contexto da pandemia. Problemas aumentaram e a falta de recursos também aumentou, porque chegava gente querendo cesta básica, não tinha nada para comer em casa, não tinha trabalho, tinha que ficar em casa. E isso foi mexendo comigo, porque eu não entendia, eu não conseguia, eu me adoeci. Foi uma angústia muito grande. Eu tentei ficar de licença médica, porque realmente eu não conseguia lidar com essa questão, porque eu precisava ouvir, entender os usuários, entender o que eles falavam, e eu não conseguia fazer leitura labial. E isso não é simples. Foi muito difícil para mim. Foi um conflito muito grande. E eu tive que aguentar na pandemia até o fim ali. Foi onde a arte veio, então, para aliviar isso também. G está sentada em seu ateliê, trabalhando com tinta e pincel. Ao redor dela há diversas pinturas e outras artes feitas por ela. G está sentada, concentrada na pintura de um quadro. A câmera mostra G de um ângulo superior, por cima do ombro de uma estátua do Cristo Redentor, pintada com sua arte. Eu comecei, então, a pintar, do nada. G segura nas mãos um quadro que mostra um helicóptero da polícia sobrevoando a favela enquanto os moradores estão assustados e correndo. E fui transformando cada dia, cada vivência em arte, assim, sem mais, sem menos. Eu não conhecia o termo arte naífe, eu não sabia o que era isso. Eu até acho que foi a arte naífe que me encontrou. Porque quando eu comecei a pintar... A pintura mostra diversas casas coloridas separadas por barrancos, enquanto pessoas negras usando roupas brancas transitam entre elas. Um outro quadro mostra uma criança negra fazendo malabares em uma rua de asfalto em frente a diversos prédios.
Atrás dos prédios, as casas da favela sobem um morro e entre elas há árvores. E postar no Instagram, porque também me orientaram, pinta, posta lá, que é bom. A pintura mostra diversas pessoas, em sua maioria negras, de mãos dadas em volta de uma construção de fachada branca, com portas, janelas e batentes azuis. Uma outra pintura mostra crianças brincando de bicicleta em uma estrada de terra ao longo de um riacho. As pessoas começaram a denominar a minha arte como naif. Aí que eu comecei a pesquisar o que é isto e vi que realmente é isso que eu sou. Mais duas pinturas de G retratam famílias e o cotidiano delas nas favelas. E comecei a pintar, por exemplo, no fundo de gaveta, a achar molduras velhas. Diversas obras de G pintadas sobre materiais reciclados. E eu comecei a pintar o mundo, o cotidiano. Por exemplo, a violência nas favelas, o desespero das pessoas dentro de casa, na janela, não deve ser uma loucura. Você está dentro da sua casa e começa helicóptero a atirar, tiroteio. Aí eu comecei então a concretizar a realidade, o cotidiano na A pintura retrata a rua de um centro urbano entre comércios e bancos, que evidencia as diferenças dos privilégios raciais, mostrando pessoas brancas desfrutando de lugares e poder aquisitivo, enquanto pessoas negras são marginalizadas. forma de arte, porque qualquer um pode entender, não precisa saber ler. Qualquer pessoa pode olhar aqui e saber o que está acontecendo, que situação é essa. Mais obras de G demonstram o contraste entre os privilégios raciais entre os centros urbanos e a periferia. Uma forma de traduzir o meu conhecimento enquanto assistente social para qualquer pessoa entender, porque é isso que é minha profissão, é isso que eu tenho que fazer. E a arte é a forma mais prática e eu consegui mostrar isso. A pintura mostra uma árvore florida com um balanço pendurado e uma menina sentada nele. Em volta há borboletas e flores amarelas. Uma outra pintura mostra um bule amarelo, um prato com biscoitos e xícaras coloridas com café sobre uma toalha de mesa branca. Uma terceira pintura mostra uma pessoa negra no centro tocando um tambor e usando um chapéu de palha, enquanto diversas outras pessoas negras usando roupas nos tons rosa e roxo dançam entre fogos de artifícios. O quadro mostra diversos prédios e, ao fundo, algo que remete ao mesmo tempo a uma árvore e uma nuvem de fumaça. Do céu chovem flores. O quadro mostra uma fazenda com a cerca branca e uma placa que diz Fazendinha da Alice. Logo abaixo da placa, uma criança loira segura uma placa de Sejam Bem-vindos. Do lado de dentro, há animais de fazenda, como cavalos, vacas e patos. Diversas árvores de flores e frutas estão espalhadas pelo terreno e crianças se divertem correndo, nadando e jogando jogos. A pintura mostra um homem branco de cabelos curtos e escuros usando terno preto e uma gravata azul, e uma mulher negra de cabelos curtos usando um vestido azul escuro e brincos claros. O quadro tem uma moldura de flores sobre um fundo vermelho escuro e remete às antigas fotopinturas. A pintura mostra um gato preto e branco sobre o que parece ser um recipiente feito de pedras coloridas em mosaico, em cima de uma toalha de retalhos quadriculados em tons de verde. A pintura mostra São Francisco cercado de animais como pássaros, girafa, porco, largatos, cachorro, um boi e outros animais. Ele segura uma placa com os dizeres
diga não à violência aos animais. Pássaro segura uma placa escrito "Parem de nos matar, humanos". E o porco segura uma placa escrito "Abaixo a matança". A pintura mostra meninas pretas, brancas e pardas em um círculo em volta de uma grande flor branca. Elas usam vestidos de cores diversas e usam diferentes estilos de cabelo. Elas estão em um campo verde com pequenas flores brancas e ao fundo há grandes flores amarelas e pássaros brancos em um céu azul. A pintura mostra uma pessoa negra usando uma blusa azul em frente a um pequeno portão de uma casa com os tijolos expostos. No quintal, há uma árvore de flores amarelas e sobre o telhado, um gato branco contempla a lua em um céu estrelado que está parcialmente coberto pelos galhos de uma árvore maior. No horizonte, uma mata se estende até os prédios da cidade que estão com suas luzes acesas. Em frente a uma parede azul esverdeada, há uma mesa coberta por uma toalha branca. Sobre a mesa, há um pote de barro com flores azuis dentro e também um bule azul e branco com uma xícara azul e branca cheia de café exalando vapor. Na parte inferior da pintura, há uma menina negra com vestido azul com flores sentada na porta de uma casa amarela. Uma estrada de terra sobe pela pintura, passando por casas, pela igreja e terminando na parte superior direita do quadro. Pelo caminho, há muita vegetação de diversas cores. Atrás da igreja, há um cemitério e ao fundo as montanhas que encontram com o céu azul. A pintura retrata uma paisagem rural com uma estrada de terra que atravessa a tela na diagonal. Há diversas árvores com flores coloridas e uma casa com pessoas na janela e na porta. Em primeiro plano, um menino sem camisa com uma bermuda amarela recebe o toque de um beija-flor. Ao fundo, montanhas verdes encontram com um céu azul. A pintura retrata uma comunidade, em sua maioria negra, dançando e comemorando em frente a um comércio com a placa "Venda do Jair". Ao fundo, um policial militar está sobre um cavalo e adiante, um ônibus laranja segue por uma pequena estrada asfaltada que passa em frente ao antigo prédio de uma escola. A pintura retrata crianças sobre uma árvore com flores brancas que brincam de pular no rio. Ao fundo, um campo gramado com animais segue até uma igreja de fachada rosada. Adiante, montanhas verdes encontram com um céu azul. Diversas pessoas em uma área descampada se reúnem e celebram em volta de um grande crucifixo branco. Crianças brincam em uma árvore ao fundo. A pintura mostra pessoas indígenas em meio a árvores frutíferas, usando trajes e pinturas típicas, realizando um ritual. A pintura mostra um pavão azul que, sobre um chão amarelo, estende suas penas azuis e laranjas até o topo da tela. A pintura mostra uma menina negra com um vestido amarelo no topo de um morro gramado com pequenas flores brancas e amarelas. O campo gramado se estende até a parte superior da tela, encontrando o céu azul com nuvens brancas. Por toda a extensão, há árvores de copas amarelas e diversas flores coloridas pelo campo. Um rio corta o campo na diagonal e uma estrada de terra corta o rio por sobre uma ponte. A pintura mostra uma lua cheia em um céu estrelado acima de uma pequena igreja de fachada marrom clara, onde em frente pessoas celebram a coroação do rei Congo. A pintura mostra uma avenida com casas e pequenos prédios próximos a um campo de futebol. Ao fundo, pipas de diversas cores são empinadas em um céu azul com nuvens brancas.
A pintura mostra um rio azul claro onde peixes de diferentes tamanhos e cores nadam entre plantas aquíferas. A pintura retrata sobre um fundo azul claro uma mandala formada por flores brancas de miolo amarelo e diversas formas geométricas com cores diferenciadas, remetendo a formatos de pétalas e pedras. Então, quando eu me descobri uma artista naif, porque me batizaram artista naif, eu fui pesquisar sobre isso, fui ler, fui me entender esse termo. E aí eu vi que o termo naif é ingênuo, mas a pintura é ingênua, mas se for olhar bem, ingênuo, as minhas pinturas, não sei se tem alguma coisa ingênua, porque é uma manifestação das vivências. E o que é as vivências? O cotidiano, se não é uma questão política. Rousseau, que é o francês que no final do século XIX, ele que começou a pintar arte naif, pelo que eu vi da arte dele, é uma arte muito bonita, muito calma. Rousseau pintava a época dele, lá, o francês, na França, aquelas paisagens bonitas, aquela vida calma. E eu não consigo, se for olhar as minhas obras, é muito difícil eu colocar isso. Eu já pinto a realidade. Eu gosto de pintar com gado, porque A pintura mostra uma pequena igreja rodeada por um campo verde e pequenas casas. O padre está na porta da igreja e na escadaria a população acompanha a festa do Congado. o congado tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha ancestralidade, com meus pais. Eu já fui princesa e reinado. E isso é a vivência que eu tive. O detalhe da pintura mostra um pequeno grupo de pessoas negras em frente a uma igreja ao redor de um crucifixo branco, celebrando a coroação do rei Congo. Eu acho que quando Rousseau retrata o trabalhador, retrata a vida do trabalhador, porque eu, enquanto assistente social, também sou trabalhadora, eu também vendo a minha força de trabalho. A minha arte é um manifesto político. A pintura retrata uma avenida urbana onde um homem negro faz malabarismo entre os carros. Ao fundo, uma mulher branca e loira adentra uma escola de futuros empreendedores, enquanto ao lado um policial conduz um homem negro para dentro da delegacia. Em seguida, uma edificação com uma cruz dourada sobre a entrada e após um morro com uma favela. Porque eu trato o trabalhador. A pintura mostra pessoas de diferentes cores, idades e culturas comprando e vendendo em uma feira próxima a uma rodovia e uma linha férrea. Eu trato o cotidiano. A pintura denota igrejas e indústrias entre prédios altos de um panorama urbano. Adiante, pequenas casas e prédios se estendem até as montanhas no horizonte que se encontram com o céu azul. Então, é uma arte ingênua, mas A pintura mostra crianças brincando num chão de terra sujas de barro. a minha arte não é ingênua. Ela tem um viés político. É uma arte viva. É uma arte que trata do ser humano enquanto pessoa, enquanto sujeito de direito e enquanto pessoas que sofrem e que lutam por melhores perspectivas de vida. Essa é a minha arte. A pintura mostra a segregação da cidade com a periferia. Sobre a favela,
Um helicóptero da polícia voa e em frente na avenida, pessoas negras seguram placas de protesto, enquanto uma mulher ajoelhada com a cabeça baixa ao lado de um policial armado lamenta os dois corpos estirados no chão. A pintura mostra uma vizinhança onde pessoas usando máscaras reviram o lixo em busca de ossos. Alguns carregam baldes e sacolas com ossos, enquanto outros reviram a traseira de um caminhão de coleta de lixo. O quadro mostra crianças negras sobre os telhados das casas da favela, observando os fogos de artifício que estouram sobre os prédios da cidade. Só queria pintar, a necessidade de pintar, eu comecei a pintar e fazia maior bagunça. Realmente era como uma criança mesmo. Eu me sujava tudo, sujava o chão, mas eu teimava em formar a imagem que estava aqui na minha cabeça. Eu queria formar essa imagem ali na pintura. E ia de um jeito ou de outro para conseguir. Era uma luta. Era como G está no ateliê pintando. Eu quero ver a imagem que eu estou pensando aí, do jeito que sair. É isso. G pinta flores coloridas em uma tela. Depois eu fui aprendendo a fazer o fundo primeiro, a fazer o céu, a fazer a grama, a fazer as montanhas e depois fazer as pessoas. Comecei do fundo para frente, mas A pintura mostra um homem cobrindo com um chale uma senhora negra que está sentada segurando uma bengala em frente a uma mesa com comidas. mesmo assim, a perspectiva, a sombra, o tamanho, a proporção, isso eu não consigo, eu não me preocupo também. A pintura mostra uma cobra coral ao lado de um homem negro com roupas brancas. Com uma das mãos ele segura ramos e com a outra ele segura a cabeça de uma criança enquanto o benze. Isso não altera nada. O que eu quero é transmitir a mensagem que eu pensei, o meu pensamento. Quero traduzir ele. A pintura, antes mostrada em detalhe, mostra agora por inteiro uma comunidade onde um pequeno grupo de pessoas negras se reúne em frente à igreja para celebrar a coroação do rei Congo. Do jeito que sair, saiu. E sempre sai. G dá um grande sorriso. A câmera mostra diversos pincéis próximos de G enquanto ela pinta uma tela. A tela tem uma grande flor azul com caule verde e pequenas flores vermelhas e brancas. G segura na mão o frasco de tinta enquanto dá as últimas pinceladas na obra. As minhas primeiras exposições, mas antes disso houve um processo. Porque eu comecei a me adentrar nesse mundo artístico. Eu comecei a postar as minhas obras no Instagram, no Facebook, e comecei a conhecer pessoas que também são artistas naifes. E comecei a fazer parte de grupos de artistas naifes, os grupos naifes brasileiros, pelo WhatsApp, e comecei a aprender mais. E aí eu ficava sabendo das exposições e me inscrevia. Então, comecei a participar das exposições de Guarabeira, de Penápolis, que foram as primeiras, de Socorro, virtuais. Na pandemia, teve muitas mostras, exposições virtuais. E eu Sobre uma mesa, diversos livros e catálogos de exposições. Eu sempre gosto de participar. Não para ganhar prêmio, não, eu não importo com isso, mas é uma chance, é um entusiasmo bom quando a gente prepara uma obra ou pega uma obra para ir para uma exposição
Isso é A foto mostra G sorridente apontando para uma placa com seu nome em uma exposição artística. muito bom, eu gosto muito disso. Há uma coisa que eu gostaria de falar, como que um simples gesto é um empurrão, né? Foi quando o Pedro Cardoso A pintura é um retrato do ator Pedro Cardoso no estilo de G. ele queria comprar uma tela minha. Só que não era tela, eu pintava no MDF. E o Pedro Cardoso comprou uma tela, um MDF, né? E A obra Cercas e Porteiras, adquiridas por Pedro Cardoso, mostra diversas casinhas coloridas com cercas brancas e porteiras e árvores em seus quintais. isso para mim foi uma coisa muito, muito boa, porque é aí que me incentivou mais. A arte na minha vida, ela significa o meu viver, ela significa tudo, ela significa o meu cotidiano, as minhas lutas, os meus desejos. Os meus desejos. A arte significa os meus desejos. A pintura mostra uma rua de calçamento com diversas casinhas coloridas de cada lado, que se estende até o topo da pintura, se dividindo em direções opostas até chegar em outras casas, e com uma igreja no centro da pintura. Na pintura, em uma avenida em frente a altos prédios, uma menina negra puxa um carrinho de materiais recicláveis enquanto um menino faz malabarismo no sinal. Em primeiro plano, uma família negra acompanhada de um Papai Noel negro observa uma árvore de Natal que mostra uma pirâmide que determina as diferenças das classes sociais. A pintura mostra uma pessoa indígena, uma branca e duas negras, usando cocares e pinturas típicas. Eles estão se banhando em um rio rodeados de peixes. A pintura mostra uma igreja de fachada amarela e verde. Na escadaria e em outras partes da pequena vila, as pessoas se reúnem e interagem de diversas formas. Em primeiro plano, crianças brincam de se pendurar em uma árvore de flores rosa. A pintura mostra pessoas reunidas num caminho de pedras, celebrando o congado. Ao fundo, no fim do caminho de pedras, há uma igreja branca com portas e janelas azuis. A pintura mostra o sol se pondo atrás das montanhas sob o céu azul. Em uma pequena casa de fachada branca, há uma menina negra na porta e nas janelas há um homem e uma mulher debruçados. Em primeiro plano, há uma árvore de copa branca. A pintura retrata diversas pessoas negras em uma favela. Um menino empurra um carrinho de reciclados e meninas sobem um morro carregando sacos sobre a cabeça. No alto de um telhado, um menino solta um papagaio. Em frente a altos prédios sob um céu azul, uma multidão de mulheres pretas, brancas, pardas e indígenas seguram cartazes de protesto com as palavras democracia, trabalho, justiça, equidade, pluralismo, dignidade humana, entre outros. G está sentada em frente ao seu jardim, segurando a última pintura descrita nas A mãos. sensibilidade, ela faz tudo. Ela faz pintar, ela faz ouvir, ela faz enxergar, ela faz falar, porque a gente escuta de todas as formas. Eu escuto com o coração e a arte. G caminha pelo ateliê sentindo algumas de suas obras com as mãos. Ela observa o seu trabalho enquanto desliza os dedos pela obra. Ela caminha em frente a prateleiras com diversos quadros e toca alguns enquanto os observa. Eu gostaria de ser lembrada como
Uma pessoa que semeia, pega a semente e joga para G. Manuseia flores e plantas do jardim. todo mundo é lembrado de uma forma. Eu quero ser lembrada de uma semeadora. Semeadora de arte, de história, de vida. G segura nas mãos um quadro de uma mulher negra que parece ser um autorretrato. Sentada no ateliê, debruçada sobre a bancada, G escreve em uma tela em branco a sua assinatura. Os créditos sobem pela tela. Agradecimentos: Anastásio Guevara, Elvis Andrade, Humberto Preisner, João Luiz dos Reis Filho, José Heleno Ferreira, Luiz Carlos Gonçalves Lopes, Luiz Carlos Lacerda, Bigode, Ramon Aguiar, Rosilene Andrade e Virgínia Ferreira. Direção: Adriano Reis. Roteiro: Vinícius Vilela. Produção: Samira Cunha. Operação de câmera: Júlio César Santos. Finalização: Geraldo Magela. Edição: Vinícius Vilela e Adriano Reis. Trilha sonora: Caio Couto. Músicas: A Vida é uma Viagem, composição Caio Couto, intérpretes Caio Couto e Gabriel Marques. Prelúdio, composição Caio Couto, intérpretes Caio Couto e Luiz Rufo. Viver, composição Caio Couto, intérprete Caio Couto. Telas por ordem de aparição: Vovó Lalá é uma Brá, Mora, de 2024. Pintando o Baú da Vovó Lalá, 2023. Exotismo, 2023. Solidão, 2023. Pretinha, 2021. Identidade, 2021. Retrato, 2019. Visita domiciliar, 2020. Parem de Matar, 2019. Metamorfose, 2020. O que Vovó Lalá guarda em seu baú, 2024. Memórias de Infância, 2021. Maribondo, 2024. Tempestade, 2023. Aterro, 2020. Invasão das Águas, 2022. Espairecer, 2022. Dia de Visita, 2020. Roda de Mulheres, 2020. Sobreviventes do Acaso, 2020. Cruzes, 2021. Travessuras em Série, 2020. Retrato Brasileiro, 2022. Infinito, 2022. Parem de Matar, 2019. Reféns do Capitalismo Normal, 2020. Os Invisíveis, 2020. Contrastes, 2022. Utopia da Transformação, 2020. Menina na Gangorra, 2021. Bolinhos de Chuva, 2021. Foliões, 2022. Alma de Guerra, 2023. Fazendinha da Alice, 2021. Papai e Mamãe, 2020. Soneca, 2021. São Francisco Revolucionário, 2020. Malmiquer, 2022. Luar, 2022. Café com Flores, 2021. Aconchego e Nostalgia, 2020. O Beijo do Colibre, 2022. Quando Cintura Fina Subiu o Morro, 2021. Existência, 2020. Morro da Gurita, Horizontes de Memórias, 2022. Do Silêncio ao Canto dos Ancestrais, 2023. Exaustão da Fênix, 2021. Horizonte, 2022. Noite no Reinado, 2023. Panorama, 2023. Contra a Corrente, 2022. Dialética, 2019. Serraita, 2022. Malabarista do Asfalto, 2020. Feira Livre, 2020. Desigualdade Social, 2019. Terra à Vista, 2020. Sororidade, 2021. Saqueio dos Ossos, 2021. Esperançar, 2021. Pedro Paulo Cardoso, 2020. Cercas e Porteiras, 2019. Pertencimento, 2021. Caboclas d'Água, 2023. A Praça, 2021. Reinado de Itapecerica, 2022. Recomeço, 2022. Sobreviventes, 2022.